santos caminhos, benigno em todas as suas obras, perto está o Senhor, perto está dos que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Boa noite, queridos irmãos. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com todos. Com grande alegria que mais uma vez nos reunimos aqui no dia do Senhor para louvar e bendizer o seu nome, Deus que é bendito, que é altíssimo. Lembrando que nós também estamos fazendo a gravação do culto que será disponibilizado para os irmãos que ainda não podem estar conosco, por motivos que já sabemos. E dar um outro recado de alerta, de que os bancos, apesar de estarem separados, têm exclusividade por família, Então, só pessoas da mesma casa sentem nos mesmos bancos. E caso também cheguem mais famílias, como temos bancos limitados, os diáconos já estão orientados a pedir para que os que estão individual sentem nas cadeiras que estamos disponibilizando ao fundo também. Só por questão de ordem. Comecemos então o nosso culto adorando a nosso Deus através de uma oração de adoração que eu estarei fazendo neste momento. Pai bendito, nós te adoramos e bendizemos, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas e o mantenedor delas, ó Pai. Porque antes da fundação do mundo, ó Pai, conhecia a todas as coisas, tudo que o Senhor fez, e ao coração de cada um de nós, ó Pai. Onde nos elegeu para que, através do sacrifício de Cristo, ó Pai, pudéssemos ser chamados filhos teus. E hoje, ó Pai, nós queremos aqui também, como servos, dedicar este momento, ó Pai, exclusivamente ao louvor do teu nome, porque o Senhor é merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor, Senhor Deus. Tira tudo aquilo que possa vir a atrapalhar este culto, que cada irmão, ó Pai, possa estar concentrado em cada louvor, em cada leitura e na mensagem que será trazida, ó Pai, em te bendizer e aprender acerca da tua palavra, através da instrução do teu Espírito Santo, ó Pai. Nós te adoramos porque mesmo em meio às crises, ó Pai, a dificuldade que for, o Senhor continua sendo Deus, e o Senhor é perfeito e é maravilhoso, e nos dá essa oportunidade de podermos estar aqui, ó Pai, na sua casa, novamente hoje, rememorando o partir do pão que o nosso Salvador Jesus Cristo fez dias antes, ó Pai, de ser assunto aos céus. Por isso tudo nós te agradecemos e te engrandecemos em nome dele. Amém. Peço que a igreja se coloque de pé, abrindo a sua Bíblia no Salmo de número 96. Vamos fazer essa leitura de forma alternada, dos versos 1 a 6, Salmo 96. De 1 a 6 eu estarei lendo os versículos ímpares. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai sua salvação, dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, terrível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e todos os momentos de seu santuário. Amém. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Cantemos o hino de número 18, Deus dos Antigos. Deus dos antigos, cuja forte mão rege e sustém os astros na amplidão. Ó soberano, excelso Criador,
passado foste nossa luz, sol que até hoje com fulgor reluz, ser nosso esteio, guia e proteção. Tua palavra, lei e direção. Da guerra atroz, do crime assolação, dos tempos maus de um mundo em confusão, seja teu braço nosso defensor, nós confiamos sempre em ti, Senhor. Teu povo, ó Deus, assiste em teu labor, no testemunho do teu grande amor. As nossas vidas vem fortalecer, para o teu nome sempre engrandecer. Amém. Caso não esteja mais aberta, abra mais uma vez a sua Bíblia, ainda no Salmo 96. Agora eu farei a leitura dos versos 7 a 9. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus atos. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Ainda em continuidade ao louvor a este Deus excelso, que está sobre todas as coisas, nós teremos agora a oportunidade de louvá-lo com cânticos conduzidos pela equipe de cânticos da nossa igreja. Neste momento eu convido os irmãos que se coloquem de pé para entoarmos 2 cânticos ao Senhor. Esta é a hora da dor.
cântico Grande é o Senhor. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Agora eu convido o presbítero Daniel que esteja fazendo uma oração de intercessão pela mensagem que nos será trazida através da vida do reverendo Valmir. Nós te exaltamos, ó Senhor, pela tua graça dispensada sobre a tua igreja. Te louvamos e te bendizemos pela salvação por meio de Cristo Jesus.
E neste momento, ó Pai, em nome de Jesus, nós intercedemos pela vida do teu servo, reverendo Valmir, ao qual estará trazendo a tua mensagem para as nossas vidas, ó Senhor. Esconde o teu servo atrás da cruz de Cristo e fale conosco em nome de Jesus. Esta é a nossa oração, pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém. Boa noite, amados irmãos e irmãs. Eu vou pedir licença a vocês para tirar minha máscara, que eu vou precisar usar o óculos algumas vezes. E o óculos com a máscara ele fica embaçando. Como eu estou a uma distância segura de vocês, então não vejo problema. E a minha temperatura foi medida. Meus irmãos, eu os convido a abrir a palavra de Deus em Jeremias, capítulo 17. Jeremias, capítulo 17, versículos de 1 a 11. Esse é o texto da nossa mensagem de hoje. Quero pedir também a você que está aí na sua casa, que nos acompanha aqui também, que possa abrir a sua Bíblia também, no capítulo 17 de Jeremias. Irei fazer a leitura dos versículos de 1 a 11. E você também pode acompanhar com toda a reverência a leitura da palavra de Deus. Os irmãos acompanhem. Nos diz a palavra do Senhor: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos junto às árvores frondosas sobre os altos outeiros. Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado em todos os teus territórios. Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às correntes, junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Leiamos o versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações, como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio dos seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. Que Deus nos abençoe na porção da sua palavra lida e na exposição da mesma para os irmãos neste momento. Meus irmãos, esse texto do profeta Jeremias ao povo, à nação de Judá. O profeta Jeremias foi um profeta que anunciou as mensagens de Deus ao povo antes da invasão do rei Nabucodonosor, à nação de Judá, e ele presenciou também a chegada
dessa invasão, dessa tomada do exército de Nabucodonosor, da nação de Judá, do povo de Jerusalém, ali naquele momento. Obviamente, nós todos sabemos que Nabucodonosor foi instrumento de Deus para corrigir o seu povo. Isso significa que o povo de Deus, nessa ocasião, estavam vivendo em desobediência ao Senhor. Estavam vivendo numa vida deplorável, decadência moral, espiritual. E Deus então envia o seu servo, Nabucodonosor, assim como ele tinha enviado também o profeta Jeremias para anunciar ao povo e chamar o povo ao arrependimento. Vocês observam que este capítulo que eu li para os irmãos, nessa primeira parte, Jeremias está tocando exatamente na questão do pecado, na questão do povo terem se entregado à prática pecaminosa. O pecado. O pecado é um tema que tem sido esquecido por muitos cristãos nos dias de hoje. É um tema que não tem sido abordado nos púlpitos de muitas igrejas evangélicas também no nosso tempo. Mas, meus irmãos e irmãs, não se enganem. Deus continua sendo o mesmo e dando o mesmo tratamento ao pecado e aos pecadores que insistem em viver na prática dos seus pecados, em desobediência ao Senhor nosso Deus. Muitas pessoas hoje estão se deixando enganar, estão convencidas de que o pecado não causa mais tanto mal, como a Bíblia diz que causa. De que o pecado é um assunto ultrapassado. Não cabe falar de pecado na sociedade pós-moderna em nossos dias. Mas quando nós estudamos a palavra de Deus, nós sabemos que isso não é verdade. Nós sabemos que o Deus das Escrituras é o Deus que condena o pecado e condena o pecador que insiste na prática do pecado. E por isso, a igreja de Cristo hoje, a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo, que procura ser fiel à sua palavra, não pode deixar de tratar de temas como esse. Não pode deixar de alertar os seus crentes, as pessoas, a respeito desse tema que é tão crucial para nós. A igreja precisa denunciar, sim, que o pecado foi e ainda é o grande mal da sociedade. O pecado foi e ainda é o grande mal deste mundo. Infelizmente, este mal não tem sido um problema apenas para o mundo, onde muitas pessoas tratam o pecado de maneira banal, desacreditada, mas infelizmente muitos crentes também estão brincando com o pecado, não tratando o pecado como a Bíblia exorta que seja tratado. E aqui nós temos então, Deus envia o seu servo para alertar o seu povo. E no primeiro momento nós temos a denúncia, uma denúncia. Essa denúncia diz respeito ao estado pecaminoso do povo. Versículos 1 e 2, quando o profeta se dirige ao povo denunciando: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo. São instrumentos utilizados para trabalhar com pedras, para gravar em pedras, para partir pedras, enfim, instrumento duro, afiado, resistente. E ele usa essa ilustração para mostrar como o pecado está gravado no coração do povo de Israel, do povo de Judá. Gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Meus irmãos, esse versículo revela o estado pecaminoso em que vivia o povo de Deus, o povo de Judá. Ao dizer que o pecado está gravado em seus corações,
e na ponta dos seus altares. Aqui é interessante a gente lembrar de um aspecto muito comum na história do povo de Deus, pecaminoso como eram. Observe que ele ele relaciona o pecado, o coração pecaminoso do povo com a idolatria. Isso é muito interessante a gente guardar aí no coração para entendermos melhor um pouco mais adiante. Via de regra, todo pecado começa com a idolatria. Por isso que o autor diz que o pecado está gravado no coração e na ponta dos seus altares, apontando para a prática idólatra do povo de Israel. Vocês se lembram que Deus trouxe esse povo do cativeiro de volta para a sua terra, a nação de Judá. Mas aí estão habitando pessoas pagãs, adoradores de outros deuses. E o povo de Israel, então, ao invés de influenciar e mudar esse povo, eles estão se deixando influenciar pela sua religião idólatra e estão pecando, desobedecendo e despertando a ira do Senhor. O profeta, então, está se referindo aos pecados da idolatria do povo judeu. Quando ele diz no versículo 2, lembram dos seus altares, os filhos deles, se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos. Eram lugares típicos dos santuários, das divindades, dos ídolos dos cananeus. Assim como o apóstolo Paulo chega aí em Atenas e tem aquele panteão dos deuses ali, também aqui os ídolos e os filhos do povo de Deus cultuavam a esses deuses. O profeta Jeremias, meus irmãos, em primeiro lugar está denunciando não apenas o estado pecaminoso do povo, que é próprio de todo ser humano, nascido em pecado, mas ele vai além, ele denuncia não apenas o estado pecaminoso do povo, mas o modo de vida pecaminosa. Ou seja, não era apenas um estado, não era apenas uma condição deles enquanto pecadores, mas eram pecadores ativos nos seus pecados e no pecado da idolatria diante de Deus. O profeta então denuncia que eles não somente deixam de reconhecer que são pecadores e diante desse reconhecimento deveriam se arrepender e pedir a Deus o perdão pelos seus pecados, mas eles não apenas não reconhecem o seu estado de pecaminosidade, como continuam, insistem na prática do pecado, sem nenhum constrangimento, sem nenhuma preocupação, sem nenhum temor, desobedecendo a lei de Deus. Nós sabemos que todo homem é pecador, porque a Bíblia ensina isso. Do mais novo até o mais velho, todos são pecadores diante de Deus. Em várias páginas das Escrituras nós encontramos esse ensinamento e é verdade. Porque ele tem no seu coração a semente do pecado e a sua natureza humana está corrompida pelo pecado. Por isso ele não consegue fazer nada por si mesmo que seja agradável a Deus. Tem que ser por meio de Jesus Cristo, o nosso mediador. Mas irmãos, é preciso lembrar que o profeta aqui está falando do povo de Deus. Não está falando dos cananeus, não está falando de um povo ímpio, mas está falando daquele povo que recebeu a lei de Deus, recebeu os mandamentos, que viu as grandezas de Deus através dos milagres que Deus realizou, que teve a presença de Deus com eles no sair do Egito até chegar na terra prometida. Portanto, um povo que conhece ao Deus das Escrituras. É a este povo que o profeta está denunciando os seus pecados, o que é lamentável. Isso deve trazer a nós um alerta. Somos povo de Deus também, vivendo nos dias de hoje, no tempo de hoje. Nós somos os crentes, a nação de Israel, a nação espiritual de Israel, vivendo nos dias de hoje. E somos seres humanos como eles também.
Isso nos deve servir de alerta. Estejamos atentos para que nós não caiamos também no pecado e no pecado da idolatria. Então, em primeiro lugar, o profeta traz essa denúncia. Em segundo lugar, meus irmãos, o profeta vai falar das consequências desse pecado, ou do pecado. Veja que no versículo 3, ele diz: ó monte do campo, os teus bens, os teus tesouros, darei por presa, como também os teus altos, por causa do pecado, em todos os teus territórios. Veja que o território todo da nação de Judá, do povo de Judá, está contaminado pelo pecado. O que nós temos aqui então, meus irmãos, as consequências. O pecado é sempre uma desobediência a Deus, todo ele. E os homens sofrem por causa dos seus pecados cometidos e não confessados. Todo pecado não confessado será castigado por Deus. Todo pecado não confessado será alvo da ira justa de Deus. Por isso ele diz: ó monte do campo. Aqui, monte do campo, se referindo a Jerusalém, a terra do povo de Deus. Uma terra abençoada, riquíssima. E ele está dizendo: os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa. Por que Deus promete isso? Porque Deus ameaça trazer esse castigo para o povo por causa dos pecados deles. Deus não aprova, meus irmãos, os pecados dos homens. E pelos seus pecados, eles atraem a ira justa de Deus sobre as suas cabeças, sobre si mesmos. O pecado ainda é, não deixou de ser, mas o pecado ainda é e sempre será uma maldição sobre todos os homens, por mais que o seu efeito seja mascarado no mundo hoje, por mais que as pessoas queiram minimizar o efeito do pecado, ele continua sendo alvo da justiça, alvo da ira de Deus sobre aqueles que praticam tais pecados. O versículo 4 disse: assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei. Olha só a fala de Deus aqui para o povo. Eu vou tirar todos os bens de vocês. Mas Deus está dizendo assim: a culpa é de vocês, pelos pecados que vocês estão cometendo. Por isso ele deixa claro aqui: assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei. Eu dei a herança, agora eu estou tomando de volta. Por causa da rebeldia de vocês, da desobediência de vocês, dos pecados que vocês cometem e não se arrependem. Meus irmãos, versículos 3 e 4 mostra que Deus, na sua ira, promete a servidão de Judá, promete entregar o seu povo à escravidão. Eles vão servir a uma nação cruel, seus inimigos, os caldeus, por causa do pecado da idolatria. O monte de Sião, onde o templo estava, foi saqueado. Vocês já sabem, já conhecem a história. E eles, o povo judeu, foram escravizados por Nabucodonosor, rei da Babilônia, sendo impedidos agora, eles foram impedidos de continuar, de desfrutar da terra prometida, da herança que Deus havia prometido e havia dado a eles nessa ocasião, cumprindo a sua promessa. E eles, irmãos, ficaram impedidos de usufruir dessa terra prometida, dessa bênção que Deus lhes concedeu, por pelo menos 70 anos. Muitos, na verdade, nem mesmo puderam voltar para a sua terra. Morreram lá mesmo no país distante, na terra dos caldeus, como escravos, como servos deste povo que Deus levantou para castigar, para corrigir o seu povo. Então, em primeiro lugar, Deus traz uma denúncia. Olha o pecado que vocês estão cometendo. Vejam, arrependam-se. Em segundo lugar, Deus diz: olha, haverá consequências. Isso para nos ensinar que o pecado
atrai a justiça de Deus. Em terceiro lugar, meus irmãos, o profeta mostra a causa de tudo isso, que nós já até comentamos, já até comentei para os irmãos aqui, mas os versículos 5 a 7 deixam claro. A causa é que eles quebraram a lei, eles quebraram a aliança, eles desobedeceram ao Senhor. Todo homem foi criado para confiar e para adorar somente a Deus. Toda a criação veio à existência para adorar ao Senhor, para servir a Deus. O ser humano foi criado para adoração. Mas o que nós temos aqui? Veja o versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Deixa de confiar em Deus para confiar no homem. Deixa de confiar na criatura, no Criador, para confiar na criatura. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Quem é esse homem? Maldito. Desviou o foco para o qual ele foi criado. No contexto aqui, desviou o foco para o qual eles foram restaurados, resgatados, libertados da escravidão para servir somente a Deus. Deus está dizendo através de Jeremias, maldito aquele que aparta o seu coração do Senhor. Versículo 6, porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morrerá nos lugares secos do deserto. Maldição. Não é bênção. É maldição de Deus. É o castigo de Deus sobre estes que perdem o alvo para o qual foram criados. Sobre estes que perdem o alvo para o qual foram libertados. No caso do povo de Israel, o povo de Judá. O homem atrai a ira de Deus, meus irmãos, quando substitui Deus pelo homem ou qualquer outro ídolo. Veja o princípio meu que eu estou colocando aqui, que não é meu, é das Escrituras. O homem foi criado para adoração. Isso significa que você vai adorar a Deus. Significa que o homem ou vai adorar a Deus ou vai adorar ao seu ídolo. Se ele deixa de adorar a Deus, ele vai adorar a outro ídolo qualquer, porque ele foi criado para adoração, para servir a Deus. O homem substituiu Deus, que é o Criador, pela criatura. O apóstolo Paulo trata muito bem esse tema no capítulo 1 de Romanos. E ali também ele, como Jeremias, mostra as consequências. Mostra o castigo de Deus, entregando tais homens às suas paixões infames, como é o termo que ele usa lá. No caso dos judeus aqui, irmão, eles deixaram de confiar em Deus para confiar na força do seu braço, como diz aqui o texto de Jeremias. Esse é o grande mal do mundo. Esse é o grande mal do ser humano, o pecado da idolatria. O salmista, no Salmo 20, versículo 7, nos lembra esse pecado quando diz e declara: outros em cavalos, mas não confiam em Deus. Não depositam a sua confiança no Deus verdadeiro, no Deus Criador, no Deus das Escrituras, no Deus Redentor. Adoração. Na verdade, o mundo não teme a Deus. Não temem a Deus quando pecam. Fazem e cometem o pecado como se o pecado não fizesse nenhuma diferença. Como se não existisse o próprio Deus, como nos lembra um outro salmista. Como se o próprio Deus não existisse. Não depositam, portanto, meus irmãos, a confiança no Deus verdadeiro, nem lhe prestam adoração. Mas Deus, através do profeta Jeremias, está chamando o povo à atenção. E lembrando que todo pecado será castigado. Todos terão que prestar contas a Deus. Deus não os deixará impunes dos seus pecados não confessados, mas tratará e trará o seu juízo sobre os pecados dos homens
e sobre os homens que cometem esses pecados. Mas o texto continua e nos diz na segunda parte, no versículo 7, bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança está no Senhor. Veja que aqui o profeta Jeremias apresenta o bendito e o maldito, ou o maldito e o bendito. Mostra as duas faces. Bendito o que adora a Deus. Bendito o que ama o Senhor. Bendito o que o obedece. Mas maldito o que adora os ídolos, desobedecendo ao Senhor. Portanto, meus irmãos, aquele que confia no Senhor, certamente viverá esforçando-se de todo o seu coração para não pecar. Porque ele sabe, porque ele tem a consciência de quão grave é cada pecado cometido. Porque ele não tem mais o desejo de viver na prática do pecado. Ele foi resgatado, ele foi libertado pelo poder de Deus em Cristo Jesus. E agora ele vive se esforçando para desenvolver uma vida de santidade, porque ele sabe o quanto é prejudicial o pecado na sua vida e no meio do povo de Deus. E ele sabe também que o pecado que ele comete atrai a ira de Deus. Meus irmãos, não nos enganemos. Temamos ao Senhor. Não entregue a sua mente aos seus pensamentos pecaminosos. Não entregue o seu coração aos desejos pecaminosos, dos quais todos nós somos tentados. Antes, nos lembra Jeremias, tema ao Senhor, porque Ele é o Deus vivo, porque Ele repudia o pecado. O crente verdadeiro, ele teme e treme ao saber que o pecado desperta a santa ira de Deus. O Salomão, no Provérbios capítulo 3, versículo 7, nos lembra que nós não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos, mas ele diz, teme ao Senhor. O temor ao Senhor, meus irmãos, não existe no meio de uma geração idólatra, porque eles desviaram o foco, perderam o alvo de Deus como seu Criador, como seu Senhor. Muitos deles se tornam deuses na terra. Muitos elegem coisas ou pessoas como o seu Deus. Mas ele vai adorar, porque ele foi criado para adoração. E quando ele perde o alvo de Deus, quando ele perde o foco de Deus, ele adora a criatura no lugar do Criador. E o profeta Jeremias está nos lembrando, quando ele faz isso, ele é maldito. Mas se ele teme a Deus, se ele busca obedecer ao Senhor, ele é bendito. O profeta Jeremias aqui lembra, meus irmãos, a solução então para o povo pecador, chamando o povo ao arrependimento. Bendito é o que confia e espera pelo Senhor, ele será feliz. Ele está dizendo que em vez do homem, em vez deles confiarem no homem, na sua força, no seu ídolo, eles precisam confiar em Deus e esperar em Deus que lhe dá a salvação. Quando o homem quebra esta regra de adorar somente a Deus, ele passa a ser maldito. Quando ele vive não reconhecendo Deus como objeto da sua adoração, ele estará adorando a qualquer outro objeto. Ele estará adorando ao seu ídolo. E o seu ídolo muitas vezes é ele próprio. E Deus abomina a idolatria, o pecado da idolatria, que levará certamente a outros pecados também. É por isso então que o profeta Jeremias vai concluir essa passagem das Escrituras, fazendo agora uma advertência, em quarto lugar. E a advertência é: olhem, tomem cuidado. Deus vê todos os nossos atos. Ele começa no versículo 9 lembrando para nós que o nosso coração é enganoso, e é mesmo.
Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. E é assim o seu coração, e é assim o meu coração. Não confie no seu coração, porque ele é enganoso. Facilmente ele engana você, engana a mim. A nossa cobiça nos trai, a ponto de nós acharmos que aquilo que é fruto da nossa cobiça seja a vontade de Deus para nós. Mas não, é o pecado da cobiça. O coração que é enganoso. Mas veja que ele termina esse versículo 9 com uma pergunta: quem conhecerá o coração enganoso? Quem conhecerá o coração que é desesperadamente corrupto? E a resposta obviamente vem no versículo 10, como sendo o próprio Deus dizendo: eu, o Senhor, esquadrinho o seu coração. Eu provo os seus pensamentos. E por que eu faço isso? Ele continua dizendo: para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Portanto, meus irmãos, todo o ato pecaminoso será prestado conta diante de Deus. Porque Ele sonda os nossos corações e mentes. Porque Ele sabe o que nós estamos fazendo. Porque Ele é aquele que conhece o coração que nem mesmo você e eu conhecemos os nossos corações. O que se passa no mais íntimo, nas nossas intenções, mas Deus conhece. E porque Ele conhece, Ele diz: eu meço. E porque eu meço, eu provo. E porque eu provo? Para dar a você, para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Ele termina trazendo aquilo que provavelmente seja um ditado entre eles, era um termo conhecido, quando ele diz, assim como a perdiz que choca ovos que não pôs. Ou seja, ela se aposta daquilo que não é dela. E tudo bem. Fica tranquila sobre os ovozinhos da outra. Mas ele não quer falar de aves. Ele quer falar de mim e de você. Ele continua e ele diz: assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio dos seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. De repente será ceifado. Os bens que não é dele ficará para outro ou para o dono que era. Ou seja, a desonestidade. As riquezas como sendo mais um ídolo, mais um Deus, que foi substituído pelo Deus verdadeiro, o Deus das Escrituras. Meus irmãos, a ênfase aqui do profeta é no nosso coração, mostrando como é desesperadamente corrupto. O coração, meus irmãos, o nosso coração, o seu coração, conduz você a agir de maneira perversa, corrupta. Por isso, ele já havia declarado no versículo 2, que os filhos dos judeus, eles se lembravam dos seus altares e dos seus postes ídolos, mas não se lembravam de Deus. Eles corriam para adorar os seus ídolos, mas não corriam para adorar o Deus verdadeiro. Ou seja, eles tinham atitudes idólatras, guiadas pelo seu próprio coração, desesperadamente corrompido. Mas sendo eles o povo de Deus, não deveriam entregar-se aos seus desejos pecaminosos, aos desejos pecaminosos do seu coração. Deus conhece o seu coração, Deus conhece o meu coração, e é por isso mesmo que Ele é capaz de julgar com toda a justiça e com toda a retidão, porque Ele esquadrinha, Ele mede, Ele sonda, Ele penetra o mais íntimo do nosso ser, e é Ele capaz de nos julgar com toda a sua justiça, com toda a sua retidão. Mas, meus irmãos, nem essa declaração do profeta Jeremias constrangeu o povo a ponto de que eles mudassem a sua adoração, mudassem de atitude pecaminosa e se voltassem para o Senhor, alcançando uma vida de santidade, uma vida agradável ao Senhor. Eles insistiram no seu pecado. E Deus então trouxe o juízo, Deus trouxe o castigo, Deus pesou a mão sobre o seu povo, Deus trouxe o inimigo que destruiu a nação. Isso está registrado na história. E eu quero concluir, então, dizendo que o grande problema de Judá foi a sua teimosia e insistência no pecado. Esse é o grande problema de muitas pessoas hoje.
Por mais que convivam com um crente, um bom crente ou uma boa crente, não se convence. Por mais que ouça o evangelho, continua insistindo na prática do pecado. E muitas vezes acontece até com alguns crentes, que não são tão bons crentes assim, mas que vivem brincando com o pecado e desobedecendo ao Senhor. Mas irmãos e irmãs, Deus não tolera a prática pecaminosa na vida do meu e seu povo, especialmente, principalmente. Deus não suporta que o seu povo, e não permitirá que o seu povo, o povo escolhido de Deus, permaneça na prática pecaminosa. Por isso ele envia o seu Espírito, por isso ele quebranta o nosso coração, por isso ele usa o púlpito muitas vezes para falar profundamente ao nosso coração, nos conduzindo ao arrependimento, nos conduzindo a uma vida de consagração ao Senhor. O profeta Jeremias chama o povo à obediência, ao arrependimento, à consagração. E o Senhor honra aqueles que são obedientes. O Senhor honra aqueles que o adoram. O Senhor sustenta e abençoa aqueles que nele confiam. Deus honrará aqueles que vivem a sua vida neste mundo com temor e com tremor diante do Senhor, se dedicando no seu dia a dia a desenvolver a sua santidade. Deus honra os seus filhos que vivem nessa luta contra o pecado, aqueles que vivem fugindo para não se entregarem, para não atender aos apelos do seu coração corrompido. Deus abençoa, Deus livra, Deus fortalece, porque é o seu povo, o povo que ele escolheu. Mas aquele que é teimoso e que insiste na prática do pecado, esses continuarão tendo sobre eles a ira de Deus à medida dos seus dias. Quero fazer algumas aplicações aqui rapidamente, meus irmãos. Não nos enganemos, apesar de muitos acharem que muitos dos pecados relatados nas Escrituras hoje são coisas que não são tão graves assim, e que, portanto, podem ser praticadas assim. A vida é sua, você tem a liberdade, você faz como quiser, mas não se engane. A vida não é sua, em última instância. A sua vida é do Senhor, pertence a Deus. E Ele nos chamou, nos criou e nos resgatou para vivermos adorando a Ele e não ao nosso ídolo. Meus irmãos, o estado pecaminoso de Judá aponta para o estado pecaminoso nosso hoje também. Nós não somos diferentes dele. Não se esqueça de que a semente do pecado está presente no seu coração. Por isso, é isso que vai fazer diferença. Esteja atento a todo instante, vigiando e orando para não cair em tentação. Uma outra aplicação: não confie no seu coração, nem se deixe guiar por ele, pois, como diz Jeremias aqui, ele está completamente corrompido pelo pecado. E se você confiar no seu coração, certamente ele te arrastará para a idolatria. Uma outra aplicação: Deus nos criou para nos submeter a Ele numa relação de confiança e de adoração a Deus. E é isso, meus irmãos, que vai satisfazer o meu coração e o seu coração. Quando o crente vive numa entrega, numa verdadeira adoração a Deus e se esforça para obedecer ao Senhor, ele se torna mais feliz, mais realizado, mais humano, como Deus o criou, mais perfeito diante do Senhor. Por isso, continue lutando contra o pecado e contra a inclinação do seu coração. Eu tenho orado muito pedindo ao Senhor, me lembra aqui o texto de Jeremias disso, nosso coração é inclinado para o pecado. Senhor, muda a inclinação do meu coração. Senhor, muda a inclinação, a direção dos meus pensamentos para o pecado. Você também pode fazer isso. Uma outra aplicação: não se esqueça, meu irmão, minha irmã, todo pecado não confessado será castigado pelo Senhor. Será castigado por Deus. E ele, o pecado, traz sofrimento, traz a maldição de Deus.
sobre a sua vida. Então, confesse, trate seu pecado diante de Deus. Aproveitando que hoje é o dia da ceia do Senhor, depois de tanto tempo, se você está em pecado, ainda há tempo. Se prostre diante do Senhor e confesse arrependido. Mais uma aplicação. Não sofra por causa do pecado. Antes, se você tem que sofrer, sofra por causa do Senhor e do seu reino. Viva neste mundo, meu irmão, minha irmã, lutando contra o pecado para não sofrer por causa do pecado. Percebe? Há uma diferença. A nossa luta contra o pecado é muito grande. E nós sofremos ao lutar contra o pecado porque nós estamos lutando contra nós mesmos, muitas vezes, na maioria das vezes. Lute contra o pecado para que você não sofra por causa do pecado. Em último lugar, adore, meu irmão e minha irmã, somente a Deus e vigie, porque o seu coração é enganoso. Ele pode desviar a sua adoração para os ídolos. Guarde o seu coração disso na presença do Senhor. Que Deus assim nos abençoe e aplique a sua palavra ao nosso coração nesta noite. Amém. Vou pedir ao presbítero Pedro que faça esta oração final. Santo e eterno Deus, é com grande alegria, ó Pai, que nós podemos aqui juntos, como o corpo de Cristo, como a noiva, a tua igreja, ó Pai, estar lembrando do sacrifício de Cristo na cruz, no meu lugar, no lugar de cada irmão aqui, ó Pai. Pecadores que somos e que reconhecemos, segundo a tua própria palavra, ó Pai, nos alertou através do profeta Jeremias, as palavras do reverendo Valmir, ó Pai, de que o pecado, apesar de já sermos salvos, está sempre, ó Pai, nos rodeando. Nós te pedimos, ó Pai, perdão por cada um deles, e que o Senhor esteja trabalhando e transformando os nossos corações para que cada dia busquemos a santificação diante de Ti, ó Pai. Nos desvencilhando dos desejos da carne, ó Pai, das coisas que não Te agradam, agindo de acordo com o Teu querer e com o Teu propósito, para que o Seu nome seja glorificado. Para que cada um aqui, servo de Cristo, ó Pai, possa demonstrar a identidade de um verdadeiro cristão, Senhor Deus. E que em cada momento em que nós pudermos cear, até que o Senhor venha, nós possamos colocar as nossas vidas diante de Ti, ó Pai, arrependidos e dispostos a mudar, para que assim, ó Pai, possamos crescer em graça e sabedoria e conhecimento advindo dos céus. No mais, te agradecemos pelo encontro, pelo início da semana, pela vida de cada irmão presente, pelas bênçãos infindas que o Senhor nos dá, pedindo que o Senhor continue nos guardando e abençoando, ó Pai, a cada dia. Te agradecemos, ó Senhor Deus, pela vida de cada irmão, de cada visitante, e por este culto que rendemos a Ti e encerramos agradecendo, ó Pai, a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Em nome dele que por tudo te bendizemos. Amém. Meus irmãos, recebam a bênção. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o Pai Celestial, a comunhão e o consolo do Espírito Santo repouse sobre todos vós, irmãos e irmãs, e sobre a Igreja de Cristo, na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Meus irmãos e irmãs, nós chegamos ao final do nosso culto, nesta hora. Quero agradecer a presença de todos vocês, mas antes de vocês saírem, eu quero convidar uma família querida da nossa igreja também. Estão chegando a
estão chegando, né? Eu ia dizer, chegaram há pouco tempo, mas estão chegando, né? Quero convidar o Alice, a Tatiane e a Isadora. A Isadora alguém vai ter que trazer, que ela é grande. Nós queremos aproveitar esse momento e não apenas apresentar para a igreja essa família, a Isadora pequenininha também. Eu costumo pegar a criança quando vem na frente, ficar brincando, pulando. Eu não vou fazer isso por causa do Covid, né? Então, vamos respeitar aqui as regras. Meus irmãos, além de apresentar para vocês, também um motivo especial, inclusive a pedido deles, né? De gratidão a Deus, de oração, de agradecimento a Deus. Eles passaram uma luta muito grande, né? Com a Isadorinha no hospital. Ela teve internada por alguns bons dias, né? Uma semana, mas numa situação muito preocupante. E eles certamente estiveram aí com seu coração apertado, mas clamando pelo Senhor, né? Clamando pelo Senhor. A Tatiane é filha da nossa irmã Lúcia, que eu esqueci o nome, perdão. Faz tempo que eu fui visitar lá, né? Faz tempo já, né? Que é a irmã da Daniele, né? Então, a família que moravam no Paraná, eles moravam no Paraná, vocês moravam aqui já, né? E eles vieram do Paraná para cá, procuraram uma igreja, e como o bom crente presbiteriano vai procurar a igreja presbiteriana também, né? Então eles acharam a nossa igreja e estão caminhando conosco aqui nesse início, nesse momento. E aproveitando essa oportunidade, eles queriam então não só apresentar, mas também de público orar também, e nós vamos fazer isso, agradecendo a Deus pela sua misericórdia, pelo seu socorro, pelo seu amparo, né? Sobre a vida da Isadorinha. E vocês também. Então eu vou convidar a igreja a se colocar em pé. Nós vamos fazer essa oração neste momento, agradecendo a Deus. E eu peço à igreja que não só agora, vocês irão orar comigo, mas não só agora, mas também no decorrer dos dias, esteja orando por essa família, né? Pelos familiares todos, para Deus continuar conduzindo, iluminando e abençoando as suas vidas. Feche seus olhos, oremos mais uma vez então ao Senhor. Deus bendito, Pai amado, Deus que é todo-poderoso, o Senhor que é criador do céu e da terra, deste universo tão imenso, mas que se revela nas Escrituras como um Deus tão cheio de compaixão. Compaixão pelos teus filhos, compaixão pelo teu povo. O Senhor, ó Pai, que se inclina para ver o que se passa na terra, como diz a tua palavra. O Senhor que sofre com os nossos sofrimentos. Ó Pai, nós queremos ter o nome do Senhor, porque o Senhor é um Deus de perto, é um Deus relacionável, é um Deus que ouve as nossas orações, especialmente quando passamos pela provação, pelo sofrimento. Assim como o Senhor ouviu o clamor do teu povo lá no Egito, o Senhor também certamente ouviu as orações em favor da Isadora. E aqui está ela, Senhor, com saúde, com disposição, ó Pai, sendo trazida à frente do teu povo, ó Deus, a família reconhecendo a tua misericórdia, reconhecendo a tua bondade, reconhecendo o teu amparo, ó Deus, sobre a vida dela, sobre a vida deles, sobre o seu lar como um todo. Senhor, e nós juntamente com ele também reconhecemos e queremos bendizer o nome do Senhor, agradecidos, porque o Senhor os abençoou, trazendo a saúde, restaurando a saúde dessa pequenina, Senhor Deus. Que o Senhor continue abençoando, Pai. Que o Senhor, na tua misericórdia, na tua bondade, ó Deus, continue iluminando a eles. E agora, Senhor, nessa caminhada conosco aqui, que eles recebam do Senhor cada dia mais a tua sabedoria, recebam cada vez mais o teu temor, ó Pai, e estejam cada vez mais preparados para criar a sua filhinha nos teus caminhos, na tua palavra, e eles mesmos, ó Pai, sendo exemplos, sendo modelo para ela de verdadeiros adoradores do Senhor. Que a tua obra, ó Pai, esteja sendo operada nos corações e mentes deles e de toda a família. Que o Senhor continue amparando, suprindo necessidades e abençoando a saúde da Isadora também. Ó Pai, aceita a nossa gratidão, aceita o nosso louvor, ó Deus,
pois o fazemos no nome do teu Filho Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Meus queridos, Deus abençoe vocês. Não pode abraçar, né? A gente fica com vontade de abraçar, de pegar, de beijar, de morder, né? Mas não pode. Deus abençoe vocês, viu? Continue na caminhada conosco e no que precisar estamos à disposição. Tá bom? Forte abraço para vocês. Os irmãos podem assentar-se. Nós estamos já finalizando o nosso culto, já finalizamos o culto propriamente, né? Mas lembrando os irmãos dos trabalhos da igreja que estão aí retomando. Hoje, domingo, pela manhã, nós estamos tendo aqui o encontro dos oficiais, presbíteros, diáconos, estamos nessa caminhada. E à noite o culto, às 18 horas, e na quarta-feira o culto também, oração e estudo bíblico às quartas-feiras. Então, faz favor, né? Venha para o culto, tá bom? Participe conosco dos cultos também de quarta-feira, que é um momento que nós temos no meio da semana para também nos apresentarmos diante do Senhor de maneira mais direta, estudando a sua palavra e dirigindo a Ele as nossas orações. A você que está aí na sua casa, que não pode estar conosco aqui, né, por motivos óbvios, continue participando. Nós estamos gravando todos os cultos, todos os encontros aqui, para que você não fique desassistido, desassistida aí na sua casa. Continue sendo alimentado e fortalecido no Senhor também. Então, não perca essa oportunidade também que você tem. E continuemos em oração, para que em breve, né, irmãos, toda essa situação deixe de existir e voltemos à normalidade. Nas minhas orações, nas nossas orações, nós sempre lembramos dos cientistas, dos pesquisadores, para que Deus esteja utilizando-os para a produção dessa tão esperada vacina para controlar essa doença, essa enfermidade. Continuemos orando assim e esperando no Senhor. A todos, uma boa semana, um forte abraço a todos vocês. Nós vamos sair aqui, conforme a gente já orientou os irmãos, cada fileira de banco por vez, para que não haja esse trânsito, não é, essa aproximação maior. Deus os abençoe e lhes conceda uma semana cheia de graça e debaixo da sua proteção. Um forte abraço a todos.